Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito boa noite. Vamos começar mais um estudo abençoado, nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E como a gente sempre faz, eu vou convidar vocês agora a trazer o pensamento para o momento presente. Respire fundo a partir de agora. Traga sua mente para o momento presente, para o já, para o agora. Com essa respiração mais tranquila e profunda, você vai se conectando a si mesmo. Então, você começa a relaxar os pés. Relaxa os seus pés. Relaxa a atenção. Relaxe. Relaxe seus ombros. Relaxe seus braços. Relaxe suas mãos. Cada dedo das suas mãos. Relaxe seu pescoço, sua nuca. Relaxe o seu rosto. Relaxe seus olhos e pálpebras. Relaxe sobrancelhas, testa e o couro cabeludo. Relaxe. Com seu corpo mais relaxado e tranquilo, sua mente fica mais leve, mais solta, mais tranquila, mais conectada no momento presente, no aqui e no agora. E conectado no momento presente, no já, você entra em sintonia com você mesma, com você mesmo. Você se conecta ao que há de mais divino em você, que é a sua essência. É nesse ponto onde você tem uma ligação direta com Deus, com o nosso Criador. Nessa conexão, nesse alto equilíbrio, você agradece por mais esta oportunidade, que estamos tendo esta noite, de estar aqui reunidos com Jesus, para aprender com Ele o que Ele nos ensinou, o caminho que Ele nos ensinou, para que um dia possamos ser verdadeiramente felizes. Isso é uma dádiva imensa. Então agradeça do fundo do seu coração e usando esse sentimento tão sublime que é a gratidão, você começa a acender aquela luz que é sua,
aquela pequena chama que vem lá do fundo do seu coração, no íntimo da sua alma. Com o combustível da gratidão, ela vai aumentando cada vez mais, expandindo, crescendo, crescendo, crescendo. Você vai respirando e irradiando essa luz até que ela possa envolver todo o seu corpo. Isso. Uma luz que tem a cor que mais lhe agrada, porque ela é sua. E você continua alimentando essa luz com a gratidão, e agora com uma pitadinha de amor. Então essa luz expande ainda mais, envolvendo todo o ambiente em que você se encontra. Envolvendo tudo que está à sua volta. Como se você fosse uma pequena estrela que aquece e ilumina tudo e todos ao seu redor. Você irradia em todas as direções como essa pequena estrela, como esse pequeno sol, envolvendo tudo e irradie. Isso. Nesse momento você vai se auto-equilibrando, você vai se reajustando, você com você mesma, com você mesmo. E a gratidão aumenta ainda mais, cada vez mais, até que então você agradece, orando junto comigo ao nosso Mestre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Você então respira profundamente, novamente. Você aos poucos começa a perceber o seu corpo, cada parte dele. E então, você percebendo o seu corpo, você vai voltando aos poucos. E quando então for confortável para você, você pode abrir seus olhos. Boa noite a quem chegou, sejam bem-vindos. Boa noite. Muito bem, pessoal. Vamos dar seguimento ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Graças a Deus, né? Essa oportunidade maravilhosa de a gente estar aqui junto, aprendendo. Nos esclarecendo com Jesus. Só ontem, no qual a gente estudou sobre a questão da pluralidade dos mundos, da evolução dos mundos, em cima da frase, da simples frase de Jesus: há muitas moradas na casa de meu Pai. A gente entendeu como funciona, como é o desenvolvimento dos espíritos no universo e, claro, consecutivamente, das casas dos espíritos, que são os mundos, né? Os infinitos mundos do nosso universo. E hoje a gente vai começar o capítulo de número 4 do Evangelho do Espiritismo, que tem o título: Ninguém pode ver o reino de Deus. Alguém tem uma ideia do que significa essa frase? Qual o assunto que ele no íntimo, né, lá no fundo, quis dizer com isso? Reencarnação, exatamente. Aqui com essa frase, Jesus nos demonstra e nos ensina sobre a reencarnação. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Pensa, a gente acabou de estudar que os mundos evoluem, assim como os espíritos.
E a gente viu que uma reencarnação é um nada, é um grãozinho de areia na eternidade, né? E que a gente não é capaz de vislumbrar essa grandiosidade de Deus e essa grandiosidade da evolução em uma reencarnação apenas. E a gente entendeu que, conforme a gente vai evoluindo, crescendo, se desenvolvendo e ultrapassando aqueles estágios, né, de evolução do espírito e dos mundos, a gente chega num nível muito alto, que é um nível que os espíritos que chegam nesse nível máximo de evolução estão praticamente lado a lado com Deus, que é o nível de espíritos puros. Eles, sim, gozam da plena felicidade. Esses espíritos que estão nesse nível máximo de evolução podem gozar da felicidade plena, felicidade verdadeira. Por quê? Porque eles atingiram o grau evolutivo do amor. O amor é a lei de evolução. Quanto mais a gente caminha no rumo do amor, mais a gente evolui para Deus. E quando a gente chegar no nível do amor, a gente vai gozar da felicidade plena, verdadeira. Uma felicidade que hoje a gente não é capaz de imaginar. A gente tem vislumbre dela, mas não conseguimos entendê-la completamente. E quando chegarmos nesse ponto, nesse nível de espíritos superiores, que vamos saber amar incondicionalmente a tudo e a todos, gozando dessa felicidade, nos sentiremos no reino de Deus. Por quê? Porque habitaremos os planetas, os mundos chamados mundos celestiais ou mundos divinos, que são parte do reino de Deus. O reino superior que está ali, tete a tete com Deus. Então, só para concluir, quando ele fala isso, ninguém pode ver o reino de Deus, que é essa vida maravilhosa, deslumbrante de felicidade e de amor, se não nascer de novo, se não experimentar as diversas etapas, inúmeras etapas que nós temos de vida, de aprendizado, de experiências, até atingir esse nível. Fala, meu irmão. Desculpa atrapalhando, mas é porque eu preciso perguntar. Não atrapalha de jeito nenhum. O senhor respondeu sobre reencarnação. Para renascer de novo. Isso. Aí o Espiritismo fala que é reencarnar. Aí o catolicismo fala que é o batismo. Essa é uma pergunta. Agora a outra. Eu gostaria que você me desse definição de felicidade. O que é felicidade? Felicidade é um estado de espírito no qual a alma se encontra numa vibração tão alta, num estado de espírito tão pleno, que ela é incapaz de sentir qualquer outra coisa que seja menos que a felicidade. Tipo, ela não consegue sentir raiva, ela não consegue sentir tristeza, ela não consegue sentir decepção, porque ela entende tudo que está à sua volta. Essa felicidade que nós estamos falando, essa felicidade plena, é uma felicidade que nós não temos condições de atingir ainda aqui na Terra. Não temos. Nós temos condição de experimentar pequenas doses. Acho que a gente tem momentos de alegria. Isso. Pequeníssimos momentos de alegria que nos faz vislumbrar essa felicidade. Entende? Então, felicidade é esse estado de espírito inabalável, nada abala. Entende?
nada irrita, nada deixa triste. Ela chega na plenitude, no êxtase. É uma condição que nós ainda não temos como entender plenamente. Sabe? Que é o estágio mais alto da evolução espiritual. A outra pergunta que você fez foi em relação ao batismo, né? Isso, porque você fala, que Jesus fala que a gente tem que renascer de novo. Vocês falam em reencarnação. Sim. O que eu vou no catolicismo, porque minha mãe era católica, então ela me forçou a fazer catequese. Sim, Aí lá na sem problema. catequese eu aprendi que para renascer de novo você deveria batizar, confessar para o padre. Então, se é tudo cristianismo, por que não tem essa... Por que tem esse choque? Esse choque é uma interpretação de cada grupo, percebe? Cada religião tem a sua forma de interpretar as escrituras, a Bíblia, certo? De acordo com seus interesses. Uma das poucas doutrinas que é reencarnacionista, né, que é o Espiritismo, ela tem uma visão muito mais ampla da vida, na qual o Espiritismo enxerga que a vida verdadeira é a vida do Espírito. Que essa vida aqui, nossa, na carne, é um sopro, muito rápida, momentânea, muito passageira. Então, essa questão de enxergar, por exemplo, na visão do catolicismo, que um batismo é um renascer, é uma metáfora, uma forma de entender que quando você se entrega para Jesus, você renasce, você revive, porque você passa a enxergar a vida com outro olhar, de uma outra forma. O batismo na Igreja Católica, eu não sou um católico, eu não tenho tantos conhecimentos aprofundados sobre. Tenho alguns. Então, pelo pouco que eu sei, se eu tiver qualquer besteira, por favor, vocês me corrijam. Pessoal, deu um probleminha aqui no meu Google Meet. Eu vou ter que sair e entrar de novo para aceitar uma pessoa que está entrando, tá? Dá 5 segundinhos aí, eu vou sair e entrar de novo, tá bom? Só um minutinho. Ah, não, peraí, voltou aqui, apareceu. Vou precisar sair, não. Acho que eu não vou precisar sair, não. Esperar só um pouquinho aqui. Isso, beleza. Então, como eu estava dizendo, a Igreja Católica enxerga que aquele momento em que você é batizado, você está se entregando para Jesus. Se entregar para Jesus é você reviver, renascer, porque você vai viver sua vida segundo a ótica dele. Uma vida muito diferente, onde você vai buscar a sua salvação. E isso não é errado pensar assim. Todas as vezes que você se dirige a Jesus, gente, porque na Igreja Católica é um ritual, né? Que eles seguem aquele momento que João Batista mergulhou Jesus na água. Então a Igreja Católica, ela segue aquele ritual de mergulhar a pessoa na água, né? Batizar com a água da vida, levando a pessoa ao encontro de Jesus. Esse é o significado, tá? E não está errado, não. Não tá, Nem de jeito nenhum. Os meios, às vezes, são diferentes, mas o fim é a mesma. É a mesma, exatamente. Todas as pessoas que se entregarem para Jesus, seja em qualquer religião, seja com ritual ou sem ritual, mas quando a pessoa se entrega aos ensinamentos de Jesus, ela está buscando a sua evolução automaticamente. Ela automaticamente está buscando o que o Espiritismo fala de evoluir o espírito, moral e intelectualmente. O catolicismo fala de se salvar, né? Eles usam muito isso. Você está se salvando. Por que se salvando? Por que o catolicismo fala que Jesus se crucificou, ele fez tudo isso para salvar a todos nós, salvar os nossos pecados? O que quer dizer isso? Isso é muito sério e muito, muito lindo isso.
não é que ele está assumindo os nossos erros. Jesus nos salva não é porque ele fala assim, vou pegar todos os seus pecados para mim e você está livre. Não é isso. É porque quando a gente se entrega a Jesus, traz o ensinamento de Jesus para dentro do nosso coração, a gente está buscando um caminho de evolução, da felicidade, que automaticamente vai nos salvar. Nos salvar de quê? Das nossas imperfeições, dos nossos erros, dos nossos equívocos. Oi? Padre Pio de Petricchio. Eu observei, na verdade, tem pouco tempo que eu observando isso, gente. Não é só quem é, por exemplo, a gente que estuda o evangelho, que está praticante, que está seguindo a religião. Quem segue, que a gente, as pessoas, antes eu também pensava assim, as pessoas acreditam nisso. Quem seguir a igreja, a religião espiritismo, né, que vai ser salvo. Vamos pensar com a cabeça dos católicos, que eu já fui também, eu sei como é que é. Não é assim. Eu gosto falando, evangélico, a igreja do sétimo dia, igual o Padre Pio. Ele fundou um hospital com doações para os enfermos da guerra. Ele foi muito perseguido. Inclusive aquele filme que eu... É um filme, você viu? Que eu coloquei lá no grupo. O Padre Pio, a história dele inteira. Naquele filme narra, é bastante claro, narra. Ele ajudava os pobres. Ele tirou uma pulseirinha em Manel que colocava na santa lá na igreja, vendeu para dar comida uma família. Tá vendo? Tá vendo? Assim, ele ajudava com pão, ele não dava, ele não tinha dinheiro dele mesmo, mas aí ele sempre dava um jeito de fazer a caridade. Assim, nunca tinha que fazer. Por isso que tem uma frase que diz, fora da caridade não há salvação. Essa frase não fala fora da religião X ou Y não há salvação. Fora do espiritismo não há salvação. Não fala isso. Fora da caridade, independente de qual a sua religião, de qual a sua crença, ou se você não acredita ou não segue nenhuma religião, desde que você siga os desígnios de Deus, que você faça o bem, você está no caminho que Jesus nos ensinou. E isso é nos salvar. Percebe? Então, essa interpretação da Igreja Católica é para nos dizer que, quando nos entregamos para Jesus, nós seremos salvos. Porque nós vamos buscar o caminho do amor. Que é a mesma coisa que o Espiritismo fala, só que o Espiritismo tem a visão do Espírito, que é muito mais do que uma vida só. São inúmeras vidas, na qual você vem para experimentar, aprender, e através da dor, você vai lapidando a sua alma, se ajustando e se conectando com o caminho que Jesus nos ensinou, que é o caminho do amor. Percebe? É a única diferença. Eu não quero atrapalhar, não, mas me dá uma definição de caridade. O que é caridade? Caridade é a filha do amor. Caridade é quando você faz algo em prol do próximo. Não interessa o quê, não interessa para quem. Caridade é quando você se deixa de lado por um instante e começa a enxergar a dor do outro. Quando você vê no outro que ele está passando, não interessa o quê, pode ser fome, pode ser frio, pode ser tristeza, pode ser solidão, pode ser amargura, pode ser qualquer coisa. Naquele momento, você dedica o seu tempo, sua energia, seus recursos, quaisquer que forem, para ajudar o próximo. Isso é caridade. Quando você doa algo de si, de coração sincero, sem esperar nada em troca, não interessa para quem, é caridade. Quando você ouve uma pessoa que está triste, um amigo, um colega, que está num momento difícil e começa a desabafar com você, você para o que você está fazendo para ouvir ele, e dá a oportunidade para ele, pelo menos para desabafar e pôr para fora toda aquela pressão que ele está sentindo dentro dele, é caridade. Quando você dá um alimento para a pessoa que está passando fome, é caridade. Quando você deixa de julgar alguém
e busca compreender a situação daquela pessoa, isso é indulgência, filha da caridade. Caridade, todas as vezes que você abandona o eu e passa a assimilar o nós. Você enxerga o outro como se fosse parte de você. Você enxerga a dor do outro como se fosse sua dor. E você ajuda aquela pessoa a sair da dor, sem esperar nada em troca, sem querer nem mesmo um muito obrigado, nem mesmo um sentimento de gratidão. Você faz simplesmente para ver a pessoa feliz. É um sorriso. Sim. Às vezes um sorriso é a caridade. Entende? Nesse ponto você alcança a pequena gota de felicidade. Isso, exatamente. Nessa hora que você se sente útil para outra pessoa, você goza desse vislumbre de felicidade que o espírito evoluído já sente plenamente. Isso é a caridade. O que você quer de melhor para você? Para você. Que você tem dentro de você, de bom, que você quer, você desejou. Porque tem muitas pessoas que falam em caridade. Caridade também tem muitos. Tem muitos vieses, né? Muitos vieses. Agora, para mim, a verdadeira caridade é aquela que você tem em segredo. Você não conta para ninguém em segredo, que nós temos, né? Aquele vontade, assim. Aquilo tudo você passa para o teu semelhante. É você doar, você mesmo doando você para ele. E às vezes nós vamos escutar um que está naquela alimentação, nós entramos com os nossos papéis no meio. Ele nem deixa o cara falar. E temos o mal. Sempre a nossa dor é maior que a vida. Isso não é caridade. Aquela frase, né? Faça para outros, para o outrem, aquilo que desejais para vós mesmos. Então, quando eu faço para uma pessoa aquilo que eu queria para mim, eu estou fazendo caridade. Você pode dar uma da Igreja Católica? O problema da Igreja Católica é a mesma coisa. A única diferença que tem é que eles não entenderam quando se fala anticristo. O que é anticristo? O que é o anticristo? O anticristo não tem nada a ver com religião. Quando Cristo nasceu, a humanidade parou. Parou, começou tudo do zero. E começou o primeiro passo dele. Então, ele está em biologia, está em física, está em tudo. Você lê um livro, Anticristo, lá está A e C. Você vai entender que aquele livro estava escrito antes dele, aquela história. Você está falando antes de Cristo, né? Antes de Cristo. Então, agora nós aqui, deixamos ele para lá. Vamos seguir o mestre. Ele disse, vem a mim. A nossa preocupação agora não é com aqueles profetas, não é com aqueles... Ninguém. A nossa preocupação, assim, que nós temos, não é uma preocupação, um dever, é seguir os mandamentos deles. Eles ainda têm aquele negócio lá, daquela época, aquele negócio mais. Por exemplo, a Igreja Católica, o que ela fez? Aquelas guerras santas, aquelas, tem dúvida, entendeu? Não foi só na Igreja Católica, né? Existiram várias guerras religiosas, né? Em nome do Não foi Cristo. só pela católica. E o Cristo, ele não admite você tirar o sangue da pessoa, que as coisas bárbaras. É isso que nós temos que seguir, o Cristo. Esse é o Cristo. E um detalhe fundamental. A base fundamental do Espiritismo é Cristo, é Jesus. O Espiritismo está todo fundamentado em Jesus, nos ensinamentos de Jesus. Porque são esses ensinamentos que vão nos guiar para a gente se tornar pessoas melhores. Saber perdoar, saber ajudar e fazer caridade, parar de julgar os outros e ter a indulgência. Indulgência
É o contrário de julgamento. Quando você aponta o dedo para a pessoa e fica, nossa, que fulano é isso, fulano é aquilo. Você está julgando. Então, Jesus nos ensinou a indulgência. Ao invés de apontar o dedo e julgar, compreender. Entender que a pessoa não é igual a você, que ela tem pensamento diferente de você. Mas eu tenho meus erros também, né? Sim. Sempre que eu tenho os meus. Todos nós temos, né? Isso daí que você está dizendo aí, a sociedade em si. Assim, é muito difícil você encontrar, ainda mais numa rodinha de pessoas, ou você mais um, que a pessoa não tá. O objetivo é falar do outro. Então parece que se para você fazer isso aí que você está falando, você tem quase que isolar. E eu gosto muito de ficar no meu canto. Eu fico mais isolado. Não é que você tem razão? Você tem que mais isolar. É igual você estava dando definição de caridade. Eu vou falar por mim. No livro aberto. Tudo que você falou isso aí, da questão da caridade, eu sinto. Pelo gatinho e pelo cachorrinho. O gatinho e o cachorrinho eu sinto as dores dele. Eu tento fazer o que eu posso. Os cachorrinhos da rua, esses trem. Mas, assim, tô errado? Tô, eu acho, sei lá. Mas, nossa, ser humano é complicado demais. Sim, sabe por quê que é complicado? Porque a gente tem um comportamento, um padrão de comportamento, que a gente quer que o outro faça o que a gente gosta, ou faça o que a gente quer. A gente ainda não aprendeu a respeitar o outro. A gente ainda não entendeu que cada um tem as suas vontades, os seus gostos, os seus aprendizados. Ó, quantas pessoas estamos aqui juntos? 30, 40 pessoas? 30 pessoas? Eu tenho certeza que nenhum vai bater tudo que o outro gosta aqui, nesse grupo nosso agora. Pode ter uma outra coisa que coincida, mas não vai bater. Cada um tem a sua forma de pensar, seus gostos, seus aprendizados, suas próprias experiências. Por que o ser humano é difícil? Porque o ser humano ainda não abriu os olhos para entender que cada um tem o direito de ser como é. Que você tem o direito de gostar de cachorro, de gato. Mesmo que eu não goste, você pode gostar. E não é porque eu não goste, não é que eu não gosto, não, gente, estou dando exemplo, tá? Não é que eu não goste que você também tem que não gostar. Percebe? E a gente tem essa mania de achar que o outro tem que seguir a gente, tem que fazer igual a gente, tem que gostar do que a gente gosta. Tipo, eu tenho certeza, se eu perguntar aqui, ó, agora eu vou dar uma sobremesa para cada um. O que você gostaria de comer? Pode até um ou outro falar igual, mas a maioria vai falar coisas diferentes. O que você gostaria de comer de sobremesa? Um vai falar uma coisa, um pudim, um sorvete, enfim, cada um tem o seu gosto, sua forma de viver. E a humanidade só vai mudar quando ela aprender a respeitar isso. Entende? Aí por que julga? Porque a gente julga porque o nosso orgulho é tão grande que a gente se acha melhor que o outro. É porque assim, eu não gosto de rosa. Não, mas você viu que fulano lá tá usando rosa, coisa feia. Olha aí. Feio para quem? Para ele não é. Para mim pode ser, para ele não é. Percebe? Por isso que é difícil. Por isso que a gente está falando de Jesus, porque Jesus nos deu o caminho. Para a gente parar de ficar desrespeitando e querendo impor ao outro o que é bom para nós. Que a gente tem que ter amor, respeito, indulgência. Tem que respeitar o que o outro gosta, tem que respeitar o que o outro quer. O tempo, cada um tem seu tempo. Tem gente que nasce, por exemplo, numa determinada religião. Não vou nem falar de espiritismo. Vamos supor, catolicismo. Tem uma família muito católica. A pessoa nasceu no berço católico e segue, gosta e vai até o fim da vida católico. E aquilo para ela está ótimo, está perfeito, e ela se sente feliz com aquilo. Beleza. E tem gente que nasce numa família de uma religião, mas de repente ela descobre outra e desvia da família e vai seguir outra.
Aí a família quer condenar aquela pessoa como se ela fosse demônio, né? A ovelha negra da família. Cara, por que tem que ser igual? Cada um é um. Pergunta: existe alguém que tenha a mesma identidade que a sua? Existe? Cada um tem uma identidade diferente no dedo, na ponta do dedo? Quantas pessoas existem no planeta? 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões e não tem uma identidade igual. Pergunto, por quê? Cada um é cada um. Porque nós somos únicos. Cada pessoa é única. Cada um é cada um. Cada um tem seus gostos, cada um tem suas preferências, cada um tem as suas experiências de vida. E o ser humano precisa aprender a respeitar isso. E o ser humano ainda não aprendeu. Oi? Cada um está num nível de evolução. Isso. Exatamente. Exatamente. Agora, não importa qual religião. Se aquela religião, não importa qual, te leva para o caminho do bem. Tem gente que nem tem religião nenhuma. Eu conheço ateu, pessoa que fala que não acredita em Deus, né? Sou ateu, graças a Deus. Pessoa fala que não acredita em Deus, só que eu já vi ela ajudar muito mais pessoas do que dentro da casa espírita. Os frequentadores de casa espírita. Percebe? Tal do bom samaritano, né? Para Deus não importa qual o meio que você vai chegar até ele. Para Deus não tá, isso não tem diferença nenhuma. Essa briga de religiões, de quem está mais certo do que o outro, quem tem razão, quem não tem, isso é uma imperfeição da humanidade. Não, isso aí que é complicado, porque segundo um estudo que eu vi, são 52 mil tipos de religiões que existem no planeta Terra. Como que você vai falar, essa religião está certa? Então, tá vendo? Não tem a religião certa. Não existe a religião mais certa. Não existe. Existe a religião que te faz se conectar a Deus. Eu já passei pelo catolicismo, fui nascido. Para mim, o que me esclareceu mais foi o espiritismo. E tá tudo certo. Para você é o caminho, né? Às vezes para a pessoa que está ali do outro lado da rua, ela prefere outra, protestantismo, enfim, qualquer outra. Mas se aquilo leva ela a Deus, tá tudo certo, gente. E é isso que a gente precisa respeitar. E graças a Deus, a doutrina espírita, a essência da doutrina espírita, a base da doutrina espírita nos ensina que não temos que discriminar religião nenhuma. O espiritismo, na sua essência, não discrimina nenhuma religião. Quem é espírita, que segue a essência do espiritismo, não discrimina nenhuma religião. É claro que há espíritas e espíritas, cristãos e cristãos, judeus e judeus, muçulmanos e muçulmanos. Ou seja, vai de cada um, né? Se segue o que aquela religião realmente prega. Porque no fundo, toda religião é muito boa. Todas. Porque todas te levam a Deus. Todas te levam para se não é Deus, para um estágio superior. Te levam para um caminho melhor. Uma protestante que tá amando aqui. Aí, tá vendo? Que maravilha. Isso é muito bom. Assembleia de Deus. Isso é muito bom. É tudo, ela já cansou de falar, é tudo a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Percebe? Agora, o que faz uma religião ser aparentemente ruim ou não? As pessoas que deturpam a essência daquela religião. Pega e analisa para você ver. Toda religião, a essência dela é te levar para algo maior, algo além de você. Não interessa se chama Deus, se chama Jeová, não interessa o nome que seja, mas o fundamento da religião é te levar à sua espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, não é espiritismo, não.
levar você a algo além de você, que está superior a você. A base fundamental da religião é fazer isso. Chega lá em cima melhor. Agora, o problema é o que as pessoas fazem com a interpretação e querendo ter razão, mais razão do que a outra. Acha que domina a verdade mais do que a outra. Só um minutinho, seu Lu, que a Pâmela levantou a mão. Pode falar, Pâmela. Na verdade, a religião é um instrumento, né? É como se fosse um aquário no meio do mar. Eu, por exemplo, eu estudo várias religiões. E você utiliza desses estudos para crescer. Então, e uma religião complementa a outra. Eu, por exemplo, gosto muito do budismo, do yoga, gosto muito do espiritismo, aprendi muito com o católico, eu fui crismada, fiz primeira comunhão, batismo, batizei meus filhos, fui na igreja evangélica, foi onde me acolheu inicialmente com minhas crises de ansiedade, que me deu força, pessoas maravilhosas. Então, na verdade, a religião ela é só o instrumento para você chegar mais perto de Deus. Você não precisa ter uma religião para isso. Mas você pode pegar o que é melhor de cada uma e para você trabalhar a sua elevação moral, que é o que é importante, né? Perfeito, perfeito. Gente, a gente está estudando também a série psicológica de Joana de Ângeles, que ela tem uma coleção de livros, são vários livros, que tratam do tema psicologia dentro do espiritismo. Então, a gente está estudando essa série. E num desses livros que a gente estudou, a gente está no terceiro livro agora, né? Num deles, ela cita Buda. Ela faz uma citação a Buda. Eu fiquei muito, assim, curioso com aquilo, né? Porque ela trazendo o lado comportamental de Buda, como nos ensina toda a trajetória dele. Eu fui pesquisar sobre Buda. Cara, que história linda! Quanto ensinamento você pode tirar dali? Sabe? Ele não é um seguidor de Cristo, né? Ele é Buda, né? É do budismo. Mas tem tudo a ver. Os ensinamentos do budismo, eles convergem com o que Jesus ensinou. Eu não vou falar na totalidade, mas em grande parte deles. E, assim, a história do Buda, né, como que era um príncipe, que ele vivia na luxúria, ele vivia na esbórnia, ele tinha tudo aos pés dele. E ele entendeu que aquilo não estava trazendo a felicidade. E ele queria entender na alma dele o que era a felicidade verdadeira. O que ele fez? Ele se abdicou de toda a riqueza, de tudo. Ele saiu do palácio e foi virar andarilho para ele entrar numa sintonia com a alma dele, para ele conseguir entender a essência da alma. E nessa essência, ele realmente encontrar o que é a verdadeira felicidade. Ele chegou a quase morrer de inanição, fome. Pra vocês terem ideia, ele largou uma vida de príncipe para ser um mendigo em busca da felicidade. Depois ele teve um vislumbre e ele conseguiu entrar nessa sintonia com a alma dele. Aí ele ascendeu. Foi aí que ele se tornou famoso da prosperidade. Então, ou seja, não importa a religião. Não importa. A gente tem vários exemplos. Na própria Igreja Católica tem vários exemplos, né, de abdicar de tudo, de se entregar à caridade, ao bem, fazer o bem ao próximo. A gente tem aí recentemente, né, uma que é um grande nome, um grande exemplo para nós, que é a nossa querida irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. Olha o que essas pessoas fizeram para o mundo. O que elas tinham na mão? Nada.
quantas pessoas elas ajudavam? Chico Xavier, né? Chico, Divaldo. Divaldo construiu uma cidade, gente, lá na Bahia, que atende mais de 600 crianças. Ele não tinha nada, ele sempre foi pobre. Ele não tinha nada. E ele construiu uma cidade para ajudar as pessoas. Hoje é uma cidade, porque lá dentro da Mansão Caminho, depois vocês pesquisam aí na internet, quem não conhece, tem de tudo. Tem hospital, tem escola, tem padaria, tem farmácia. É uma cidade. Pensa você sair do nada, pobre, e construir uma cidade para ajudar as pessoas. E quantos Mas que aí já... está o perigo, né? Ele não está muito bem de saúde. Quando ele partir, vai acontecer o que aconteceu conosco aqui, né? Com o Chico. Acabou sopa, acabou... O que você me fala sobre isso? Já que nós estamos falando em crescimento de pessoa, como foi Divaldo, como foi Chico, vamos falar da irmã Dulce, né? Não tem outro exemplo, gente, como ela fez, o que ela fez. Você só me responde assim, como é que fica uma situação dessa, né? Você fala da obra? Não, caso de quando o Divaldo partir. Certo. Não vai ter aquela continuidade como tem hoje. Olha. Por quê? Nós temos o exemplo do Chico. Por que tudo do Chico, assim... Eu estou errada, do meu ponto de vista? Olha, aí vai... De quem? Está no comando pé. Ele, o Divaldo, por exemplo, voltando nele, né? Ele veio e está cumprindo a missão dele, concorda? Concordo, claro. Então ele está cumprindo com a missão dele, talvez até mais do que ele se propôs. Então ele vai deixar o legado. Quem assumir no lugar dele também fez esse compromisso. Aí vai da pessoa ou das pessoas. Se elas falharem, dê mérito para elas. Se elas terem sucesso, mérito para elas. Porque assim, se ele desencarnar, e vai, né? Todos nós vamos. Ele já está velhinho também. Então, ele fez a parte dele, né? Agora, eu tenho certeza que Deus não desampara. Que a espiritualidade que envolve todo esse projeto não vai desamparar o projeto. Entendeu? Não vai. Não vai. Pode haver uma perda ou outra? Pode. Mas eu acredito que espiritualidade não vai desamparar um projeto desse tamanho. Entende? Por exemplo, Ayrton Senna. Olha o que ficou. Olha o Instituto Ayrton Senna, o que é hoje. Quantas crianças, quantas famílias esse instituto ajuda. Quer dizer, o legado dele continuou. Percebe? Então, aí vai das pessoas que estão ali à frente. Mas Deus não está abandonando, não. Que não, porque é igual ela está falando do Chico Xavier. Lá no local do Chico pode até ter acabado, mas Uberaba, principalmente Uberaba, tem muito centro ajudando os pobres, fazendo sopa, distribuindo. Eu mesma participei de vários. Então, pode até ser um legado dele, sim. Isso, é. O exemplo dele inspirou. Pode ser que a casa que ele trabalhava especificamente não está funcionando. Porém, o legado que ele deixou foi a inspiração que ele levou para outras. Quantas outras casas surgiram inspiradas nele? Né? Pode falar. O Chico às vezes falava para a gente. É igual uma grama. Você arranca, nasce outra. Eu acredito. Entendeu? Com certeza. Não precisa mais não falar mais nada. Vai demorar, às vezes não nasce aqui, nasce lá. Né? É. É isso aí. O bem sempre prevalece. A gente é que tem a mania de só enxergar o lado negativo. Você falou no início aí, né? Caiu em mim aqui. Eu entendo, igual ela está falando do Divaldo, está falando do Chico. Eu acho que eles vêm com uma semente, igualzinho que o pai mandou o Mestre Jesus, para abrir o caminho, mostrar, vocês têm que fazer isso. Eles, para mim, eu não sei, então fala Chico, eles são um missionário de muita luz. Ele vem, vamos supor, fazer o Chico, analfabeto e tudo,
nem a Academia de Letras não tem os livros que ele escreveu. É um exemplo. Olha, vocês têm capacidade. Não é só o Chico, não. Nós todos, somos nós, temos a capacidade. Isso. Agora, o mestre não veio, não ensinou, não fez. Tudo. Por que fizeram? Mas as raízes ficaram, as plantas. Talvez aqui no Bravo, você vai para o Rio Grande do Sul, tem, vai para o Ceará, tem. Então, Isso que você falou tem uma importância tão grande, que é a essência do que a gente está fazendo aqui toda semana. Que Chico, Divaldo, Irmã Dulce, os próprios apóstolos de Jesus, para nos mostrar que cada um de nós pode, se quiser, fazer igual. Todos esses saíram do nada e fizeram uma obra linda de amor ao próximo. Eles não tinham nada a favor. O que o Chico tinha a favor dele? O que ele tinha? Nem mãe ele teve. Percebe? E olha a obra que deixou. Mostrando que qualquer um de nós é capaz de fazer. A questão é querer. Os 12 apóstolos de Jesus, quem eram eles? Vocês sabem? Eram pessoas que eram igual a gente, que errava, que tinha seus defeitos, que tinha uns que roubavam, tinha uns que batiam nos outros, brigavam. Eles eram pessoas comuns que erravam tanto quanto cada um de nós. Ou até pior, se brincar. Não preciso nem falar, né? Judas, Saulo, Paulo. Perseguia Cristo, matava os seguidores de Cristo. Se tornou um dos principais apóstolos. Pós-Cristo, né? Depois. Um dos grandes nomes que seguiu. Ele ascendeu numa reencarnação só. Ele ascendeu de uma forma absurda por causa do contato com Jesus. Ele era criminoso, gente. Percebe? Então, ou seja, todos nós temos essa capacidade de ascender também. Jesus nos mostrou o caminho. Agora, o que falta? Vontade. Querer. Fala. Sobre a questão do Paulo aí, assim, pode ser uma coisa boba, mas ele viu Cristo. Boba nada, você tá doido. Imagina você ver Jesus na sua frente. Eu tô querendo dizer assim, no sentido que eu tô dizendo. Por quê? Porque você vê de Cristo e a gente não vê nada, não sente nada. Então, é lógico, sei lá. Talvez eu tô falando besteira, mas eu tô querendo dizer o seguinte: tem pessoas, eu procuro. Por isso que eu estou te falando das religiões que eu conheço. Eu só tive na igreja católica, esse mês que minha mãe me levou. Senão, depois também não fui mais. Então, o que eu vejo é que todas as religiões, cada religião fala uma coisa diferente e não chega no meu ponto de vista, não chega no contexto. Uhum. Aí você está falando em questão de Paulo. Tem muitas pessoas como eu que quer ver. Você está entendendo? E Paulo viu. Então, aquilo ali foi um divisor de água. Pô, você viu, você está vendo, você viu, é lá mesmo. Eu até li esse Paulo Estevão, ele ficou 2 anos no deserto. Isso. Lá. Isso. Eu li esse livro 2 vezes. Isso. 2 vezes eu li. Isso. Eu busco. Só quando não acontece. Você não achou? O que acontece? Você fala assim, não, mas para ele foi mais fácil, porque ele viu Cristo apareceu para ele, falou com ele. Cara, tem gente que precisa ver para crer, né? Tem gente que não vê e não crê.
Agora, naquela época, era necessário mesmo essa prova física, ver, pegar na mão, conversar, fazer a prova, né? Hoje existe um trabalho, um conhecimento hoje, ele é muito mais amplo do que naquela época. Hoje você tem um acervo de obras de várias religiões têm a sua biblioteca, seu acervo de obras, partindo da Bíblia, tem todos os seus ensinamentos, seus estudos. Para suprir essa necessidade, tem que ver para crer. Hoje a humanidade chegou num ponto em que ela tem um conhecimento, o acesso ao conhecimento tão profundo que ela consegue, através da fé raciocinada, do entendimento, do conhecimento, entender o processo. Vamos deixar de lado religião. Deixa todas as religiões de lado. Pega o ensinamento de Jesus, tira Jesus do ensinamento, deixa só o ensinamento. Só o que ele ensinou. Esquece que foi ele que falou. Caramba! Independente se você está vendo ou não vendo ele, você há de concordar comigo que é um ensinamento que está além de qualquer outra coisa. Augusto Cury mesmo, ele fala que todos os pensadores que são ateus mesmo, se eles tirassem Jesus da religião e colocassem ele como um pensador, como um pedagogo, todo mundo entenderia Jesus melhor. Exatamente. É um negócio porque, segundo a fala de Augusto Cury, é tipo um preconceito, né? Exatamente. Os pensadores, eles têm tipo um preconceito com a religião. Exatamente. Então, como Jesus, a religião pegou Jesus e colocou nela, ou se ele é da religião, não sei, mas por conta disso, eles não encaram Jesus como ensinamento, que é igualzinho você falou. Eu também procuro ver as questões, as palavras miúdas que Jesus falou, como amar teu próximo como a si mesmo. Tem muita gente que fala assim, amar seu próximo, eu vou fazer tudo que meu próximo, esquece de você? Não. Amar seu próximo como a si mesmo, faz para você. Isso, você tem que se amar primeiro. Isso, né? Até tem um camarada, o Haroldo, ele tem um negócio lá que fala que no avião, né, você coloca a marcha primeiro em você. Isso. Então, aí você fala as coisas e você falou assim, Jesus é a base de tudo. Augusto Cury também encara Jesus como um pensador, um pedagogo. E, ao mesmo tempo, você coloca muitos livros. Então, quer dizer, será que bastava estudar Jesus? Só ia. Bastava. Exato. Bastava. Bastava estudarmos Jesus. Mas a humanidade, infelizmente, com a sua arrogância, acha que não é suficiente. Né? E você sabe a história de Augusto Cury, né? Você sabe por que ele pesquisou Jesus? Então eu vou te contar. Augusto Cury não acreditava em Jesus. Não. Augusto Cury entendia que Jesus era uma farsa. E então ele foi pesquisar Jesus na fonte, ele viajou, ele foi pesquisar as obras originais. Ele ficou anos estudando, procurando, pesquisando, porque ele queria desmascarar Jesus e mostrar para o mundo que Jesus era uma farsa. E depois dele ter feito todo esse trabalho, o que ele fez? Ele aprendeu a amar Jesus. Olha isso. Então, você está falando a verdade. Olha isso. É porque eu estou lendo, os últimos livros dele que eu estou lendo é o Vendedor de Sonhos e um Colecionador de Lágrimas. Mas esse daí também, há um tempo atrás, foi onde ele pegou e queria apresentar ele para os pescadores, mas os pescadores não querem saber. Mas aí por quê? Por causa do orgulho, da arrogância. Pamela, pode falar. Gandhi foi... Sim, pegaram ele na rua, pegou ele na rua, e esse guarda estava com um crucifixo.
E lá que ele andava, os muçulmanos, né, os iogues, essas coisas, eles não podiam passar por certos lugares. Eles tinham as ruas por conta de carta, por conta dessas coisas. E aí eles pegaram e bateram em Gandhi. O cara foi e bateu. Aí o Gandhi ficou calado, ele bateu de novo. Aí bateu na terceira vez e falou assim: uai, e quem te ensinou a ser assim covarde? Ele falou assim: esse que está aí no seu pescoço. Ele não era cristão. Ele era yogi, muçulmano. Muçulmano não, é budista. E aí, a única coisa que Gandhi falou: se todos os livros forem queimados e permanecer apenas o Sermão da Montanha, é o suficiente. Foi criado. Exatamente. Então, quer dizer, não é porque ele não é cristão, né, que ele é budista e tudo, que ele não sabia do poder, da importância de Cristo, né? Ele foi a pessoa que viveu Deus, né? Por isso que ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é porque ele achou que ele era melhor do que os outros, mas porque ele pregava isso, né? Ele tinha como exemplo, né? Perfeito, Pamela, perfeito, é isso mesmo, exatamente. Percebe? Então, hoje, agora você entende que a gente não precisa ver ele para aprender a essência dele? Não precisa. A obra dele está aí para quem quiser. É só a gente seguir. Igual a Pamela falou, às vezes só o sermão da montanha já seria o suficiente para nos levar às alturas. O que ela quis dizer aí foi Gandhi na guerra que teve da Índia com a Inglaterra, porque a Inglaterra subjugava eles. Aí, se um soldado da Inglaterra estivesse passando em um lugar, não podia passar hinduísta no mesmo lugar. E ele lá ia passando, ele não saiu do rumo, o cara covardemente bateu nele, ele caiu, ele se levantou, o cara bateu nele de novo. Aí vendo que ele podia bater nele o tanto que fosse, que ele ia continuar levantando, que ele insistia, pegou o soldado, quebrou e perguntou para ele, assim, se você... Quem te ensinou a ser covarde desse jeito? E ele então coloca, né, o soldado de inglês estava com o crucifixo no peito, e ele fala assim: esse homem ensinou a ser assim. Aí você vê, hoje em dia que eu mais olho também é isso daí. Cara, eu vejo pessoas, não estou falando de espiritismo, em todas as religiões, pessoas não saem da religião, mas bate no outro, igual esse soldado fez. O soldado é a representação do cristianismo, um covarde que bateu num velho desarmado. E eu vejo muito isso, é por isso que eu até hoje, às vezes eu saio daqui, eu gosto daquela última vez que eu fui, depois eu sumi e voltei embora. Eu vou chegar em casa e falar assim: nossa, você é classe mesmo, né? Daí às 3 horas da manhã eu acordo. Olha só, agora eu vou falar. O que eu vou falar aqui não é para ofender ninguém, tá? Mas eu vou falar baseado no ensinamento de Jesus, tá? Você concorda comigo? Quando você pensa dessa forma, por que aquele soldado que bateu em Gandhi, aquele covarde, continuou batendo em Gandhi? Você está julgando? A partir do momento que você olha e pensa dessa forma, você está saindo do ensinamento de Jesus. Você está fazendo o julgamento. Você está querendo ser o juiz. Você está julgando. Quem somos nós? É claro que a maioria aqui, e eu também penso, que esse soldado estava errado. Mas isso não é um julgamento? A gente não está julgando ele? Agora, vamos pensar na ótica do espiritismo agora. Esse espírito, ele conseguiu conhecimento, evolução, aprendizado suficiente para entender a essência da obra de Jesus?
Ele teve acesso à obra de Jesus a ponto dele entender o que é que Jesus ensinou, porque ele estava cometendo esse erro aos nossos olhos, batendo num inocente que era Gandhi. E aí? Até onde a gente pode julgar? Tá vendo? Porque a gente joga sempre o erro no outro. É o outro que está errado. É o outro que está falando mal. É o outro que está fazendo fofoca. É o outro que age assim. É o outro que age assado. E quando a gente vai começar a olhar para dentro? O que eu estou fazendo de errado? Quem que eu estou julgando? Será que eu também não estou falando mal de fulano, de cicrano? Eu estou achando ruim de ouvir o meu amigo falar do meu outro amigo? Será que eu também não estou falando? E é isso que Jesus quis nos ensinar. Para de enxergar o inimigo no outro. Sendo que o inimigo está dentro de você. Dele um dia. Oi? Você mesmo vai prestar conta dele. E o meu, eu que vou prestar. Exato. O inimigo não está no outro. O inimigo está aqui dentro. Mas você concorda comigo com uma pessoa que não tem nenhuma religião, que não segue nada? Ele é, no meu caso, então, ele estava carregando a foto do Cristo, ele tinha que dar exemplo. Então, quer dizer, se ele não deu exemplo, como que o outro que não é... Você conhece a vida dele? Você sabe tudo que ele viveu, esse soldado? Você sabe o porquê que ele carrega o crucifixo? Se é apenas por um adorno para seguir a moda ou a cultura para ser aceito na sociedade? Ou ele segue porque ele realmente estudou e entendeu a obra de Cristo? Você sabe tudo que ele viveu, o que ele passou, como foi a infância dele, como ele foi criado, como ele foi educado. Às vezes você vê um fato, você vê uma pessoa agredindo a outra, automaticamente todos nós fazemos isso, sem exceção. Você vai julgar. Nossa, olha lá que covarde, está batendo naquela outra pessoa. Faz toda hora, mas você não sabe o que está por trás daquilo. Você não sabe o que levou a pessoa a ter aquela atitude. O que causou aquela reação. Foi aquilo que ela aprendeu, né? Não, mas nesses casos aí... Por exemplo, só para encerrar o exemplo aqui. Eu vi uma pessoa, um homem batendo na mulher. Que absurdo. Batendo na mulher. Esse cara tem que ser preso. Não sei o quê. Tá, julguei, né? Beleza. Não que eu defenda que ele está certo. Não é esse o ponto de vista aqui. Pelo amor de Deus, hein, gente? É só questão do julgamento, tá? Aí, no primeiro momento, eu vou falar, nossa, esse cara é covarde. Esse cara jamais deveria ter batido essa mulher. Não. E julgo. E aponto o dedo. Aí vou saber a história. O cara faz caridade. O cara ajuda todo mundo. O cara ajuda a família. O cara ajudou todo mundo, ele ajudou. Faz parte de uma ONG que ajudou não sei quantas mil crianças. E essa mulher assassinou o filho dele e ele, num impulso de raiva, cometeu aquele... Ele está cometendo um crime. Não deixa de ser crime, tá? É crime. Só que, olha o que levou ele. Percebe? Tudo tem uma história por trás. A gente nunca sabe a história para julgar. A história que está por trás. Agora, que é crime é. Qualquer pessoa agredir fisicamente a outra é crime. Independente se é uma mulher, criança, velho, é crime. Isso é crime, tá? Os fins não justificam os meios, mas eu estou falando a questão do julgamento. O julgamento íntimo que fazemos do outro. É isso que eu estou usando esse exemplo para a gente aprender, tá? A gente nunca sabe o que está acontecendo naquele coração. Por que a pessoa está tendo aquela reação. O que fez, o que foi o gatilho para aquela pessoa fazer aquilo. Perdoai 70 vezes 7. Vamos voltar lá atrás. Falou de Paulo. Gente, eu estou precisando encerrar. Nós conhecemos mais ou menos a história dele, né? Sabemos a origem que ele veio. Mas Jesus não procurou Paulo para converter Paulo, na minha opinião. Ele só tinha, olha, de ver tantas aquelas coisas que Paulo fazia, né? Em nome de Cristo, matava, fazia tudo, criado, nós estamos vendo. Mas Paulo veio de uma família.
O que o Cristo diz para ele? Diz, Senhor, se falar, por que você me persegue? Por que me persegues, Paulo? Por quê? Eu quero saber por quê. Diz que Jesus não chamou ele, Paulo, você tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não. Ele fez uma pergunta. Você pergunta, o Paulo pode ter falado, não, por que disso? É porque meu pai, minha mãe, não sei quem era mais, tá. E você está agindo errado, Jesus. Você não podia. Então, às vezes eu chego assim, igualzinho, rapaz, eu não vejo. Por que você não vê? Talvez não consegue. Escute, cada um seu, né? Você vai me respeitar? Se você sair assim, como se fosse um dia livre, com você meio suave, você parar e ver um passarinho, às vezes, cantando assim, lá no silêncio dele, uma cascata. Olhar assim, quem fez isso? Olhar assim uma noite estrelada, assim, quem fez isso? E começar a imaginar as belezas que a mãe natureza nos dá. Da semente sair os frutos, entender essas. Deve ter alguém. Esse alguém, para mim, é o filho do pai. Pois é. Então, deixa só a Pamela falar, porque a gente precisa encerrar, porque a gente estourou e muito o tempo aqui. Fala, Pamela. É simples, Jesus mesmo disse. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele foi açoitado, né? Carregou uma cruz. Então, esse foi o exemplo que Gandhi seguiu. Por isso que ele não magoou, ele perdoou, entendeu? Por quê? Porque ele não se sentiu agredido, porque ele entende isso. Ele entende essa dificuldade que nós ainda temos, né? Justamente nesse ensino de Jesus. Exatamente. Pensa, olha só, agora eu estou julgando e sei que eu estou julgando, tá? A ignorância do ser humano, né? A gente crucificou o Salvador, o cara que veio para nos ajudar a ser feliz. O que a gente fez? Pregou ele numa cruz. Olha o tamanho da nossa ignorância. É muita ignorância. É muita ignorância. Pessoal, a gente precisa encerrar, a gente passou. Seguinte. Preciso encerrar. Eu preciso dar um recadinho antes de encerrar, que é o seguinte. A maioria que já deve estar sabendo, quem está nos grupos de WhatsApp da casa está sabendo. Dia 14, na terça-feira, a gente vai começar o curso de mediunidade, que vai ser às terças-feiras, das 19 às 20 horas e 20 minutos, tá? O curso de mediunidade. E ele é aberto para quem quiser participar. Só que é o seguinte, é um curso, não é igual estudo aqui, quem entra, quem quer, não vai ser aberto ao público. Só vai participar do curso quem me der o nome, colocar o nome na lista de presença, eu vou fazer uma lista de chamada, e aí vai definir quantas pessoas vão participar desse curso. E aí, a partir de terça, dia 14, será um curso fechado só para essas pessoas. Ele é um curso mesmo, igual de escola, tá? Curso que tem apostila, que tem avaliação, que tem aulas, que tem aula prática, tá? Então, quem quiser participar, tem até semana que vem para me dar o nome, para eu colocar na lista dos interessados nesse curso de mediunidade, tá? Eu vou colocar lá o nome. E aí tem a apostila, eu vou distribuir a apostila. Esse curso vai ser híbrido, ou seja, vai ter pessoas que vão acompanhar pela internet, igual a gente faz aqui, vai ter pessoas que vão estar presencialmente. É óbvio que quem tiver presencialmente vai aproveitar melhor do que quem tiver online, porém, ambos vão receber o conteúdo do curso, tá? A apostila eu vou entregar um arquivo digital, PDF, para a pessoa ter no celular. Se a pessoa quiser a apostila impressa, eu vou mandar fazer a impressa. Aí ela vai ter o custo de impressão, tá? O custo para produzir, para imprimir a apostila e encadernar. Ela tem a versão colorida dela, algumas páginas coloridas, que ficam em R$40. E tem a versão dela totalmente preto e branca, fica mais barato, R$21, para quem não pode pagar os 40, preferir pagar os R$21. Ela é totalmente preto e branca. Não influencia, tá?
é só estética mesmo. Então, quem quiser participar do curso, quem tiver dúvidas sobre o curso, pode me procurar. Me passa o nome, quem não está lá nos grupos nossos do estudo, me passa o nome, que eu coloco o nome na lista de presença. E a gente tem até semana que vem para definir isso, porque na outra semana já começa o curso. Tá? O curso começou, aí não pode entrar mais, porque aí ele vai ter uma sequência, vai ter uma base, a gente vai construindo conhecimento. Então, vamos supor que a pessoa entra lá no meio do curso. Ela não vai entender nada do que a gente vai estar falando. Então, a pessoa, para entrar no curso, ela tem que começar da primeira aula e ir até o final, se ela quiser aprender. Certo? Então, vai ter que ter comprometimento, disciplina, vai ter que estudar, tá? Mas é um curso muito, muito transformador. Para quem quer entender um pouquinho de mediunidade, esse curso é muito esclarecedor, tá? Você entende a essência da mediunidade nesse curso. A base da mediunidade, você entende nesse curso. Então, quem não tiver nos grupos de WhatsApp e quiser depois, me passa o nome. E qualquer dúvida, me chama, certo? Para quem está aí na internet também, vale para vocês, viu? Quem quiser participar também, me fala. Eu sei que já algumas pessoas aqui já vão participar, que estão aqui comigo na internet. E quem tiver interesse, me chama, tá bom? E agora a gente precisa encerrar. Super, hiper atrasados. Vocês não sabem, eu levo cada puxão de orelha por causa disso. Então, eu vou convidar você a respirar fundo, feche seus olhos, busque aquela respiração tranquila e profunda. Vamos agradecer a Deus e a Jesus. Vamos agradecer por mais essa oportunidade que nós tivemos essa noite de trocar tanta informação, trocar tanta ideia, compartilhar conhecimentos e aprendermos juntos mais um pouquinho sobre a obra desse grande mestre, esse grande farol da humanidade que é o nosso amigo Jesus. Então agradeça, do fundo do seu coração, do fundo da sua alma. E através dessa gratidão, você reacende novamente aquela luz que nós irradiamos desse estudo abençoado. Irradia sua luz, envolvendo tanto o seu corpo quanto todo o ambiente que você se encontra. Usando da gratidão e usando do amor do nosso mestre que nos ensina. E nós vamos nos conectando às nossas luzes, uma à outra. Conectando as luzes de quem está aqui presencialmente, de quem está aqui virtualmente, de quem está aqui espiritualmente. Não importa pelo qual meio estamos nos conectando agora, o que importa é que estamos nos conectando. As nossas luzes estão se conectando umas às outras, formando uma linda e abençoada corrente. Luz continua que nos conecta ao maior presente, que nos conecta também ao nosso grande amigo e mestre Jesus. E nessa corrente linda de luz, que renova a energia de cada um de presente, essa conexão de amor, nós vamos usar da vontade, da força do nosso pensamento, da energia que nasce do nosso pensamento, para levar essas luzes, essa corrente de luz ao alto, ao firmamento, para que alcance os guardiões do nosso planeta, os espíritos devotados que estão aqui para que eles recebam essa legião de luz, receba essa corrente nossa, possa potencializar essa corrente, devolver para o planeta
em forma de chuva de bênção, em forma de luzes, gotas de esperança para cada um dos nossos irmãos em humanidade. Cada um que está nesse momento necessitado de um amparo, de um consolo, de um alívio, de um alento. Nossos irmãos que sofrem pelo terror da guerra, nossos irmãos que sofrem pelo terror de necessidades materiais, pela fome, pelo frio, nossos irmãos que sofrem nos hospitais, em casos terminais, nossos irmãos que sofrem com doença da mente e da alma, pela pandemia da depressão. Cada um deles tem essa pedimos em especial para os nomes que estão na nossa lista de oração. Que essas pessoas da nossa lista de oração recebam uma gotinha a mais desde escola, Sofista Sabina, André Maria, Jefferson Matheus, Sônia Regina dos Santos, Terezinha Rosa dos Santos, Rosa Barcelos, Maria Jaciara de Souza Lima, Reni Almeida Rodrigues, Noedes Lucas Alves de Freitas, Bárbara Berta Moraes, Gilson de Souza Almeida, Cristina Almeida Leal, Paulo Matos, Souza Matos, Michele Araújo de Faria Goulart, Vicente Tomé, Laura Facuri, Sara Rios, Renata Castanheira Mendes, Leandro Santos, Ítalo Luiz Leandro Brandão, Luiz Gustavo Leandro Brandão, Miguel Abraão Xerique Júnior, Odete Leal, Francisco Rodrigues de Souza, Sônia Araújo Costa, Jaime Aizende, Carlos Alberto Alves de Freitas, irmão Vicente encarnado agora, Éder Nunes de Souza, Gina de Souza, Helena Fadinho, os nossos irmãos desencarnados, José Casimiro de Oliveira, Lina Rita Camila, Rubens Oliveira Gonçalves, Tivaldo Rosa de Sá, Ana Vitória Fragoso Caldeira, Vitor Tito Rios, Luciana Correia, Laura Pérez dos Santos Jesus, Ângela Campos Cardoso, Alberto de Souza, Maria Rosa de Jesus, Joaquim Francisco de Carvalho, Francisco de Carvalho Neto e Edésio Martins. Deus, vossos desígnios são impenetráveis. Vossa sabedoria é eficaz, poder afligir todos esses nossos irmãos pela doença. Lançai, nós vos suplicamos, um olhar de compaixão sobre esses sofrimentos. Cristo do Todo-Poderoso, também nós vos pedimos que nos efeitos. Dirigi os nossos pensamentos a fim de que vão derramar um bálsamo saltar sobre os seus corpos. Inspirai-lhes a paciência sobre a vontade de Deus, essa força dos dores e que em seus corações tenha esperança e a certeza de que isso também passará, de um jeito ou de outro. Isso vai passar. Meu Senhor, que sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, que a doçura em meus lábios e a fé em meu coração, o sol de amor que me conduz, a vida em que me agasalha, enche os meus olhos de luz e dê as minhas mãos ao trabalho. Dai-me força para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flor. Padeças nas bênçãos da paz e guarda meu coração. E ele, sim, Senhor, é de paz e de amor sem fim. Jesus. Muito obrigado a cada um de vocês pela presença, por compartilhar essa noite maravilhosa de estudos. E quem quiser continuar com a gente aqui, a gente vai fazer agora a leitura das psicografias que a gente recebeu esta noite.
Então vamos lá. Eu até assustei, porque um dos nomes que você falou aí de encarnado também é o nome da mensagem, mas tudo bem. Encarnado? É. Ó. Só que aí você falou só o primeiro e o segundo nome, ainda no meu ainda tem o terceiro, então tá tudo certo. Boa noite para vocês. Boa noite. Tudo preparado para o grande final de minha vida, encarnada, quando subo e empurro o banco. Como havia amarrado a minha corda muito alta, ela arrebentou e eu caí mais ou menos uns 3 metros. Quando me acharam, estava todo quebrado, mas não estava morto. Me levaram para o hospital e fiquei 6 meses em coma. Depois fui para casa e fiquei vegetando por 5 anos, escutando tudo, sentindo as emoções, mas já não conseguia falar e nem movimentar. As pessoas da minha casa fez tudo para cuidar de mim, mas foi muito sofrimento, tanto para mim quanto para o meu próximo. Depois de desencarnar, fui ainda para o Vale dos Suicidas. Passei por lá 80 anos. Quando fui resgatado e levado para o Hospital Esperança. Mas, por que eu fiquei no Vale? Pois não me arrependi do que fiz. Sentia ódio e muita raiva de não ter conseguido acabar com minha dor. E quando mudei de plano, continuei sofrendo por não aceitar que a dor não tinha acabado. Mas quando já não aguentava mais, me resgataram. Passei por um tratamento longo de mais uns 20 anos. Muitos estudos, sempre era tudo muito confuso para mim. Bom, depois de muito trabalho, eu tive a oportunidade hoje de vir trazer essas palavras e dizer que agora estou bem e que nem todos que fazem o que fiz passam pelo mesmo processo. Queria dizer também que a dor, ela existe para que vocês possam evoluir e se melhorarem, e não para desistir e jogar uma encarnação fora. Seja amor e façam muita caridade. Estudem para entender melhor o que fazem nessa terra. Seja proativo em sua vida. Não interessa se é novo ou velho. O importante é fazer o seu melhor sempre e agir para que a vida não perca o sentido. Me inscrevo no curso, que tenho certeza que vai me ajudar muito ainda. David de Paula Cardoso. Que maravilha. A galera da Planta Espiritual está em peso esse curso, tá? Está em peso. A lista é grande. Uai, Wellington, você pediu a lista? Ele pediu para escrever ele? Hã? Sim, é porque vem um monte de espíritos estudar com a gente. Aqui agora, por exemplo, tem muito mais espírito estudando com a gente do que a gente pensa. Muito mais do que a gente encarnado. Eu já teve dias que eu fiz o estudo só para eles. Só estava eu de encarnado. E a galera estava me acompanhando. Eles me mandaram um recado depois. Mas você vê eles? Não, eu não tenho a visão, não sou vidente, não. Mas às vezes tem intuições, né? Tem algumas intuições. Aliás, esse estudo que acontece aqui, a maior parte do que eu falo não sou eu que estou falando. Não sou eu. Percepção você tem? Alguma. Tem? Alguma. Ó, eu vou abrir aqui, a Selma levantou a mão. Eu vou abrir aqui só para a Selma falar. Pode falar, Selma. Wellington, eu entendi o que a Cris falou. No livro de prece aí está o nome do meu sobrinho, o David de Paula, o que tem esquizofrenia. Verdade. E o nome é igual, né? É, O nome é igual. o nome é igual.
Isso mesmo. Pode ler, gente. Vou Boa chamar noite. de Geise. Pode ficar à vontade. Ninguém me chama de Geisiele. Muito raro. Boa noite, pessoal. A caridade divina para convosco é o mais sublime sinal da misericórdia do nosso Criador. Entendas o quão necessário é o perdão divino e o quanto ele está presente em cada instante da nossa existência. Somos pecadores, aprendizes imaturos da vivência das emoções e dos ensinamentos da vida. Pensar nessa imaturidade como ela realmente é tarefa que devemos praticar, conhecendo assim nossas limitações. Estamos no caminho da evolução espiritual, mas ainda em início do aprendizado. Temos ainda muita estrada pela frente, portanto, tenhas paciência com o irmão, tanto quanto o nosso Criador tem paciência para conosco. Somos crianças aprendendo a andar com as próprias pernas, e essa é uma tarefa que requer aprendizado mútuo, um mostrando para o outro como se segurar, e não apontando suas falhas, em tom de crítica e apenas crítica. Ajudeis uns aos outros que estão próximos, e sendo assim, certamente uma ou outra ou muitas lições precisas aprender com as dificuldades do outro. Não trabalheis com as falhas, mas com o ensino do método em que acreditas dar certo. Estamos todos aprendendo juntos, alguns em graus mais difíceis que outros, mas todos juntos. Partilheis os ensinamentos de modo que o outro não se sinta inferior, mas parte da construção. Sabeis o quanto a humildade é indispensável no processo de cura mútua. Olhais para dentro antes de olhar para o outro. Corrijas por dentro antes de se dizer capaz de corrigir o outro. Perpetuai a energia de luz e não a escuridão do orgulho. Pratiques e verás que todos nós corrigimos uns aos outros sem a necessidade do julgamento. Deus, nosso Criador, e o Senhor Jesus lhes concedam chuvas de bênçãos e sabedoria para o contínuo caminho de aperfeiçoamento. Que assim seja vossa caminhada e a de todos. Fiquem com Deus. Muito bom. Ai. Sempre tem a ver com essa história. É impressionante. A filiação e a parentalidade são tarefas atribuídas a todos, mesmo àqueles que não tiveram filhos. São tarefas exercidas por todos, mas em graus diferentes. Ensinar e aprender é a arte da vida. Laços de sangue são apenas detalhes práticos que o mundo material exige. Mas sabeis que muitos são pais sem terem educado ou dado à luz ao irmão que está no lugar de filho. Muitos pais são filhos daqueles aos quais geraram. Muitos filhos são pais daqueles a quem desposaram. Muitos irmãos são filhos dos próprios irmãos. Essa parentalidade, meus filhos, é espiritual. Pode ter vindo de outras vidas, mas esses laços podem ter nascido mesmo na presente encarnação, devido a experiências vividas. Portanto, ocupeis o lugar que lhe é devido, sejas pais ou mães daqueles a quem precisas das vossas experiências. Sejas filhos também, daqueles aos quais sentem a segurança dos braços maternos. Muitos de vós têm muitos filhos, e podem não ter dado à luz a nenhum. Mas é de vossa responsabilidade de vida ocupar este lugar. Existem muitos adultos órfãos de segurança, como uma criança. Sejas essa segurança para aqueles a quem é devido. Não sabeis ao certo os laços que vos uniram. Não sabes ao certo os laços que vos uniram. Lembrem-se que o amor vos guiará para esse caminho com passos certos de quem sabe o que faz e que faz bem o que se propõe. Sois todos irmãos em espiritualidade, mas cabeis a vós identificar aqueles a quem necessitam da vossa dedicação mental em espiritualidade. Força e orientação tereis o quanto precisar. Fortaleça vós mesmos a fé que tudo se encaminhará. Bênçãos de luz e amor desse amigo que há tanto vos acompanha. Fiquem com Deus. O nosso parentesco na carne
É consequência da nossa ligação espiritual. Ai, e aí, tudo E aí, bem? certo? Chique, boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje são 3 cartas. Uma carta, 2 cartas e uma oração. Bom, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Benditos são aqueles que vão ao Senhor pelo amor e pela caridade. Ai de quem não consegue enxergar seu amor e misericórdia, porque Deus é justo e soberano, e a tudo vê e ouve. Sua onipresença é o ponto de partida para entendermos que nada que aqui se passa é sem o consentimento do nosso Pai Celestial. E Deus, em sua magnificência, nos deu a oportunidade do caminhar da paz e da caridade, através do vosso Filho pródigo. Jesus foi nosso libertador e, através do conhecimento e dos exemplos, nos mostrou que a felicidade só acontecerá em nossos corações se enxergarmos a verdade. Como foi dito por ele, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É tão simples seguir esse seu ensinamento. Amar o próximo é o maior ato de doação que o ser humano poderá oferecer a seus irmãos, porque deste ato nada cobra e a tudo entende. Não cobra por recompensas ou reconhecimentos e, ao mesmo tempo, entende a necessidade do outro. Compreende que a falta do próximo é ainda a dificuldade que tem de caminhar sob as leis de Deus. Entretanto, amando o próximo como Jesus nos amou, nos fará perceber que a cada gesto de entendimento e de paciência, o outro poderá se modificar também em sua caridade, assim, em sua caminhada. E assim, gradativamente, estaremos todos partilhando na mesma sintonia e vibração. O mundo de regeneração está próximo, mais próximo do que muitos imaginam. E por isso, urge a mudança moral e reforma íntima. Mais uma vez, vou frisar com vocês, meus queridos irmãos. Aceitem a verdade divina. Ame o seu irmão, sem esperar recompensas ou valores terrenos. E assim poderemos nos encontrar em um mundo de paz, luz, amor e respeito. Que Deus os abençoe e proteja hoje e sempre infinitamente. Do amigo querido B. Bernardes. De novo? É. Tá virando um amigão nosso. Tá. Né? Aí tem uma outra também. Essa foi a primeira e a segunda. Boa noite a todos aqui presentes. Gostaria de abençoá-los com todo o amor que nosso Pai nos envolve. Nesse dia de festa para mim, nesse dia de festa para o meu coração, quero compartilhar com vocês a graça que me foi concedida. Poderei retornar à nossa amada terra, nos seios de uma família que me acolherá com muito amor e afago. Sei que nossa luta será grande, mas sei também que é oportuno para nosso e sei também que é oportuno para o nosso reparo dos déficits passados. Digo isso a vocês para que possam compreender o quanto é valioso os momentos que passamos na Terra. Por isso, não deixem para resolver qualquer erro depois que forem para além túmulo. Não adiem as resoluções das discórdias e aproveitem o hoje para se aproximar de quem ama. Não maldigam seus irmãos, não queiram mal seus pais. Todos nós erramos nessa seara do Senhor. Mas a virtude nobre e sublime está na coragem de pedir perdão e de perdoar. Não deixe nada para amanhã, se puder ser, porque poderá ser muito tarde. O momento é hoje, é agora. E assim...
E assim. Vixe, né? E assim. E assim termino minha mensagem. Não mais voltarei na condição de espírito, mas rogo a Deus, amparo e proteção a todos os meus irmãos. Que Deus os abençoe e Nossa Mãe Santíssima esteja sempre com vocês. Em paz, Fábio. Olha só, nosso irmão vai reencarnar. Então. Deixa lá do meu filho. Deus abençoe, né? E que uma oração. Pode falar. Ó amado Pai, como é sublime o vosso amor por todos nós. Como é espetacular as danças das cores e do cheiro, das luzes e das vozes. Estejamos todos sempre com o Senhor. O Senhor é nosso pastor e com o Senhor estaremos. Estaremos amparados e protegidos. Que os nossos passos sejam sempre pelo Senhor guiados. E em nossos corações, que esteja sempre luz, esperança e caridade. E rogo para que nossas manhãs sejam iluminadas e nossas noites desamparadas. Ser conosco sempre, amado Pai. Que assim seja. Que lindo. Que lindo. Obrigada a todos. Tem mais aí que acabou? A Bela quer deixar uma. O quê? A Ana Beatriz está na folha. Vem para cá, entregar. O que você vai entregar para nós? Tá molhado aqui. Meu Deus do céu. Só que a cara não tá nem aparecendo mais, meu Deus. O que é? É uma frase? Não. É uma mensagem? É um desenho? Eu acho que isso aqui está pra saber, porque esse boneco aqui não tem nada pra falar. É um desenho, gente, que ela fez. Tem 3 mocinhas, 3 meninas, é isso? Vou mostrar aqui na internet, ó. Não sei se vai dar para ver, tá clarinho. 3 menininhas, né? Eu só vou falar o que tem de diferente em uma delas. Numa delas não tem um braço. E tem uma mensagem aqui atrás? Uhum. O que é a mensagem? Eu vou tentar ler, porque... Você vai conseguir. Eu escrevi isso aqui. Tá, fala. As pessoas não são iguais, porque elas nascerão desse jeito. Por isso que tem uma que não tem o braço. Uhum. Por isso que as pessoas não são iguais. Uhum. Muito linda a mensagem. Muito linda. Alexandra, tem aí para nós? Tem. Boa noite a todos. Eu cheguei um pouco atrasada hoje, Wellington. Ainda tinha uma visitinha aqui, mas eu consegui pegar um pouco do estudo. Eu fiz um desenho. Agora eu estou naquela fase só de paisagem agora. Que lindo, Alexandra. Tá dando para ver? Sim, tá dando sim. Lindo. Tá. E a mensagem aqui, eu escrevi muito rápido. Então, acho que tem algumas coisinhas que não está bem escrito, mas acho que dá para ler. Fé, uma chama viva ardente que se mantém dentro de cada um, onde em momentos difíceis reacende, mostrando a tua força. Precisamos manter nossa fé, a fé raciocinada, diante das desilusões da vida, de nossos julgamentos, de nossas imperfeições. Nossos atos nos dizem quem somos, e a nossa fé, uma força avassaladora que nos empurra à frente, ao caminho do bem, diz a nossa alma que devemos ter esperança diante das dificuldades, com a confiança em Deus, que estará sempre junto de nós em qualquer dificuldade. Este alimento é vida,
nos ensina a sermos melhores. Quando estamos raivosos, chateados, quando menos julgamos e aceitamos o outro como é. Aprendam a ver a beleza no irmão difícil. Achas que é melhor que ele? Não se preocupe com os outros, e sim com o seu interior, que com a ajuda, ai meu Deus, do Pai Maior, será auxiliado no caminho a seguir em prol de uma vida espiritual sadia e elevada. Tua fé, a certeza de que Jesus está com você. Nós nunca estamos sozinhos. E assinou um C com rabisco. Ó. É o mesmo de ontem? Ontem foi um B. Ah, foi B. Hoje foi um C. É porque eu tô agora que eu estou começando a pegar mais confiança. Então é isso aí. Valeu, Alexandre. Obrigado, viu, pela participação aí. Que Jesus abençoe. E cadê o Léo? O Léo chegou muito tarde e muito cansado. Ele não dava para participar. Ele chegou no finalzinho da live. Tá bom, então. Pessoal, então é isso. Muito obrigado a todo mundo. Jesus abençoe cada um de vocês. Gratidão por essa noite maravilhosa.